Salve rapaziada, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Opinião de la Cruz. Tema de hoje, se a Argentina já superou o Brasil? É uma pergunta. Por favor, deixa um like, se inscreva no canal e vamos começar aqui o vídeo e como eu tive essa ideia de vídeo, a minha base para esse vídeo. Nesse ano, a gente está vendo uma invasão argentina no Brasil. Já ficou registrado em janeiro, fevereiro e agora em março durante o carnaval. Você percebe que as cidades, principalmente da região sul do país, cidades como Curitiba, Florianópolis, Balneário Camboriú, teve uma invasão muito grande de argentinos. E o que se deve a essa invasão de argentinos e se a Argentina já superou o Brasil. É, a gente vê que no último ano e meio, né, o tempo de governo Milei, a Argentina teve um aumento muito grande nessa visita ao Brasil. Mas o que se deve a isso? A gente pode ver que durante esse tempo, a Argentina vem focando em projetos de liberdade econômica maiores. O capitalismo vem avançando na Argentina, e enquanto isso, a gente tem o contrário aqui no Brasil. A gente tem um governo em que o assistencialismo só aumenta, os impostos só aumentam, mas só que não tem nenhum incentivo à liberdade econômica e ao capitalismo. É um país onde as empresas estão na mão do oligopólio e não há essa troca entre classes baixas, classe média e classe alta. Ou seja, os ricos continuam ricos e ficam mais ricos, a classe média continua média e os pobres só ficam mais pobres. Ainda mais com incentivos à casa de apostas e tudo isso. Já na Argentina, no último ano e meio, que é o tempo de governo de Milei, mais ou menos um ano e meio, a Argentina teve queda da inflação, queda da pobreza geral. Tem algumas matérias dizendo que a Argentina aumentou a pobreza, mas isso é mentira. Já tem agora dados reais de que a pobreza na Argentina diminuiu desde o governo Milei, desde o início do governo Milei. Ele entrou em dezembro de 2023. Ele aumentou ele diminuiu a pobreza, os índices de pobreza. Ele diminuiu a inflação da Argentina, que era gigantesca. E se vão lembrar, a Argentina, nesse tempo de governo Milei, a moeda dele se valorizou 44% em relação ao dólar. Obviamente que nos últimos 20 anos, por conta do kirchnerismo e do peronismo, a moeda da Argentina se valorizou muito. Então, esse aumento de 44% não é nada em relação à queda que teve histórica dos últimos 20, 30 anos. Porém, já é uma coisa muito grande. E o argentino ele sempre foi mais educado financeiramente do que o brasileiro. Então, desde os anos 70, quando você tinha o peronismo, os argentinos eles já aprenderam a reservar, a guardar os seus valores, seu dinheiro em dólar. Então, agora, com o Milei, que é um presidente liberal, que está fazendo políticas liberais, está diminuindo a máquina pública, mais de 30 mil funcionários argentinos públicos foram demitidos. Ou seja, ele está aumentando a produtividade da Argentina, tirando funcionários públicos que mamavam no aparato estatal. Com isso, a gente sabe, teve queda de inflação, a gente teve o aumento do poder de compra dos argentinos, o salário real dos argentinos também aumentou. Então, com isso, a gente também tem um Brasil onde 27% da nossa moeda, a gente tem uma diminuição de 27% da nossa moeda em relação ao dólar. Então, se você fizer o cálculo, um aumento de 44% do peso em comparação ao dólar e uma diminuição de 27% do real em comparação ao dólar, o peso, no ano passado, ele se valorizou 71% em relação ao real. É uma valorização muito alta, e isso é um dos fatores que explica essa invasão argentina no Brasil. Então, para o argentino, ficou muito mais barato comprar aqui no Brasil. E apesar de ter uma diminuição da inflação na Argentina e uma diminuição e um aumento nos salários reais na Argentina, o Milei ele fez algo que é muito importante, que ele tirou o congelamento de preços. A Argentina, que basicamente vivia num socialismo fantasiado de capitalismo, com o kirchnerismo, a Argentina ela tinha políticas de segurar o preço, de congelamento de preço. E com isso você via várias imagens de prateleiras vazias, de mercados vazios, as pessoas não compravam, não tinham incentivo a comprar, os produtores não tinham incentivo a produzir, porque os valores estavam muito baixos para a venda, então você via prateleiras vazias e coisas vazias. Porém, o Milei ele tirou esse congelamento de preço. Então, com esse congelamento de preço, os valores começaram a subir, porque eles começaram a acompanhar de fato a inflação do país e os salários reais do país. Por um lado, é algo positivo, porque o salário real também aumentou, mas os preços também aumentaram. Porém, aqui no Brasil, os preços eles vêm se desvalorizando muito, muito por conta da nossa inflação que foi gigantesca e da perda do nosso dinheiro. Então os argentinos aí pro Brasil, eles fazem a festa aqui, porque eles tiveram um aumento real dos salários, eles tiveram uma diminuição da inflação, o peso se valorizou muito em relação ao real, então eles vêm para cá, pro Brasil, e para eles é tudo muito barato. Eles vão comprar frutas, carnes, muito barato. Na Argentina teve um aumento do preço das carnes, por conta do descongelamento dos preços. Então, a vida do argentino, nesse momento, ela é muito melhor do que a do brasileiro. Mas o ponto é, será que a Argentina já superou o Brasil? Essa é uma pergunta, né, para gerar
um certo de indagação, alguma indagação aqui pro vídeo, mas o ponto é, a Argentina, na realidade, ela sempre foi melhor do que o Brasil. A Argentina, no início do século passado, do século XX, em 1910, 20, 30, 40, ela era um exemplo mundial. A Argentina, ela era considerada a Paris, a França da América do Sul. Buenos Aires era considerado a Paris da América do Sul. Era um país com IDH muito alto, com uma liberdade econômica muito alta, muito, muito alta, e era um país com os índices de QI e de leitura muito altos. Os argentinos liam muito, era algo bem relacionado à França. A França tem uma média de leitura de 15 livros por ano, era algo bem similar na Argentina no início do século passado. Porém, você teve anos de ditadura de peronismo e depois anos de kirchnerismo, que é basicamente o comunismo, e você vê a queda que teve na Argentina. Mas mesmo assim, eles continuam melhores que o Brasil. O Brasil, a gente também, durante o século passado, a gente passou por ditadura militar, ditadura Vargas. A gente teve depois a hiperinflação, é algo inacreditável também, essa hiperinflação que o Brasil teve. Semelhante com a Argentina, a Argentina não chegou a ser uma hiperinflação, mas só que foi uma inflação de mais de 100% nos últimos anos. Você vê os dados. Mas só que o Brasil sempre teve isso de fechar as fronteiras, focar na produção nacional, porém nossa indústria é fraquíssima. Então, basicamente, a gente ficou muito atrasado durante a ditadura militar, onde houve esse fechamento de fronteiras para importação. Então, o Brasil não tinha muito comércio exterior nesse sentido. E a nossa indústria sendo fraquíssima, a gente continuou mal. Então, a Argentina, na realidade, ela sempre foi melhor do que o Brasil. A gente pode ver alguns índices, por exemplo, que a Argentina, no ano passado, ela teve uma queda na taxa de homicídios. Em 2023, os homicídios da Argentina foram de 2.046. Eles caíram para 1.810 homicídios no ano de 2024, uma redução de 11,5%. Mas se você comparar esses números com os números do Brasil, obviamente a população do Brasil é bem maior. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Argentina tem quase 50 milhões de habitantes. Mas só que no ano passado, em 2024, mais de 30 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Ou seja, as mortes violentas no Brasil foram 39 mil. 39 mil mortes por assassinato. Enquanto na Argentina, só 2.046. Ou seja, esse também é um número que exemplifica, que mostra muito da situação do Brasil e Argentina. A Argentina sempre foi um país educado, um país seguro. Você anda pelas ruas de Buenos Aires com segurança. Já estive em Buenos Aires e o tempo que eu passei lá, nunca tive nenhuma sensação de perigo. As pessoas sempre muito gentis, muito educadas. Aqui no Brasil, eu também nunca fui assaltado aqui no Brasil. Eu moro em São Paulo, uma região nobre de São Paulo. Eu ando também seguramente aqui. Mas só que se eu for para outras regiões de São Paulo, eu não ando com tanta segurança quanto eu ando aqui ou Buenos Aires. Por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro recentemente. No Rio de Janeiro, eu sim tive desconfiança. Eu não me senti seguro, e até certos momentos com segurança. E isso a gente pode ver, comparar com a Argentina, que é algo bem pior. Ou seja, se a gente levar em base tudo que eu falei aqui nesse vídeo, é uma Argentina que sempre teve um histórico de liberdade econômica, principalmente no século passado, mas só que se perdeu, porém que o governo Milei está voltando. É uma Argentina que está batalhando para diminuir a inflação. É uma Argentina que está lutando para aumentar os valores reais de sua moeda, dos salários. É uma Argentina que está focando muito na economia. Estou fazendo tratados econômicos junto com os Estados Unidos. Estão querendo, de fato, melhorar a situação do país. Estão diminuindo a máquina pública. Enquanto, de um lado, você tem essa Argentina, você tem o Brasil, que a máquina pública só aumenta, o assistencialismo só aumenta. Você vê as últimas notícias do governo Lula. Pé de meia. Isso é algo bem bizarro, pé de meia. Alunos ficarem na escola, ou seja, você tem mais essa transferência do dinheiro público a alunos. Você tem a Bolsa Família. Você tem uma inflação que foi quase de 5% no ano passado, que é menor do que a inflação da Argentina. Porém, você tem que pensar que o Brasil é um país que não tem vivido nos últimos anos problemas econômicos como a Argentina. E mesmo assim a gente teve uma inflação alta. A nossa moeda se desvalorizou. O nosso presidente, nosso ministro da Fazenda só aumentam impostos, só fazem cagadas assim no governo. A aprovação do governo só diminui. O governo hoje tem uma aprovação menor do que 25%, enquanto na Argentina a aprovação do Milei é de 50%, ou seja, metade da população aprova o governo Milei. Então, a questão não é se a Argentina está melhor do que o Brasil. O fato é que a Argentina sempre foi melhor que o Brasil. A Argentina sempre foi um país mais desenvolvido economicamente, socialmente, culturalmente que o Brasil. A Argentina é um país mais seguro que o Brasil. E a Argentina sempre teve um PIB per capita maior que o Brasil. Mesmo a Argentina, nos últimos 20 anos, estando em crise, o PIB per capita da Argentina continua maior que o Brasil. O IDH da Argentina é maior que o Brasil. O QI da Argentina é maior do que o Brasil. Ou seja, a Argentina, de fato, é um país melhor do que o Brasil. E a gente pode ver que eles estão voltando aos trilhos. Não sei se eles vão se tornar melhores que o Brasil novamente, mas eles já vêm andando e eles já vêm se equiparando um pouco o Brasil. Então, essa invasão argentina no Brasil, que aconteceu nesses primeiros meses do ano, se deve muito a essa retomada, essa guinada econômica que eles estão tendo com o governo Milei. Então, o vídeo de hoje foi esse, rapaziada.
sobre se a Argentina já superou o Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.